Paulo Garolo. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Confusão é que não falta, né? Não. A gente vê que o negócio está bagunçado mesmo. Não, tá naquela situação, se puder complicar, para que vai facilitar? Para que vai facilitar? Exatamente, exatamente. E as lagartas estão fazendo festa? Esse ano a pressão de lagarta está enorme, né, na cultura de safrinha. O milho safrinha tem sentido uma pressão muito forte realmente. Lógico, em especial a lagarta do cartucho, né? E a gente vê a todo momento, a gente está sendo requisitado, as pessoas nos perguntam como fazer, o que fazer, enfim, ou o porquê disso tudo, né? Então... Agora a gente está falando muito, e nos grupos a gente vê falando da pressão em cima do milho. Eu acho que a gente ainda não tem aí plantio de sorgo aí na região, tem alguma coisa? Existe, mas ainda... não, no momento não. Não, no momento né? Praticamente nada. Porque a cultura do sorgo, normalmente, ela é plantada ela já mais vem no para final uma de janela... fevereiro e início de março, até pela condição dela ser uma planta menos exigente em água, né? Então o agricultor já deixa como uma opção para aquele momento que ele sente mais risco, mais crítico. É o último momento que o sorgo entra, né? Então quem está sofrendo a pressão mesmo é o milho? O milho. O milho é que tem sofrido a pressão. Agora, quais são as razões para essa pressão? É clima? É tecnologia que está se perdendo? O que é, Paulo? Então, na verdade, existe um conjunto de coisas que vem contribuindo com isso, né? Então, não é uma ação Não é uma ação específica. E não é por uma única ação também que a gente vai conter tudo isso. Então, é um processo. A gente viu que esse ano a intensidade e a população do inseto aumentou muito. Agora, a gente tem várias coisas que a gente vai ter que tomar cuidado, independente da pessoa achar que é muito difícil ou não é difícil, cada um tem a sua maneira de visualizar, mas à medida que a agricultura avançou, à medida que o nível ou o padrão de produtividade passou de um patamar para outro muito superior, é óbvio que a gente vai ter que cada vez mais focar nos detalhes, porque esse é que vai fazer a grande diferença. Os detalhes farão realmente a grande diferença. Então, até vim pensando, né, como eu ia me expressar, e eu me lembrei, eu comecei a minha carreira profissional em 1985, e a Spodoptera frugipeda, que é a lagarta do cartucho, ela sempre existiu. E eu, quando vim para cá... Ela não nasceu com BT? Não nasceu com BT, não. Ela já existia, né? Então, quando eu vim para cá, comecei minha carreira profissional em Goiás. E quando eu vim para cá, uma das coisas que me chamava a atenção, primeiro, o agricultor não tinha um foco tão grande na praga em si, seja a lagarta ou qualquer outra, em milho. Então, era meio, a coisa ficava meio banalizada, era o acaso. E uma outra coisa que me chamava a atenção, eu costumo contar, inclusive nas apresentações que eu faço, é da história do benzedor, porque tinha muito isso e é real. Então, gente, isso não é brincadeira, é sério. Então, eu fui dessa época e a gente lutava com o agricultor, muitas vezes, no bom sentido, né? Lutava no bom sentido, para que ele começasse a conter a população daquele inseto e que aquele inseto realmente traria malefícios ao potencial produtivo da lavoura. Só que, Fabélia, naquela época, o Brasil, como país, a gente lutava para conseguir chegar à média nacional em 3 mil quilos por hectare de milho. O que daria 50 sacas. Isso era assim, uma luta para chegar nisso como média nacional. E os grandes agricultores, ou os melhores agricultores, eles vinham numa régua de produtividade de 100 sacos por hectare, no máximo 120. Mas esse aí era aquele que estourava. Dava dia de campo, dava banda, dava conjunto, dava cerveja, dava tudo. Por quê? Porque era uma produtividade excepcional. Isso mudou. A pesquisa veio desenvolvendo a qualidade genética com ganho produtivo ao longo do tempo. Então, hoje a nossa régua é outra. Paulo, você colocou aqui, e tem algumas coisas que a gente gosta de chamar a atenção, porque às vezes demora para dar o start, para cair a ficha. Você falou assim que os detalhes vão fazer a diferença. Correto. Tem aquele momento assim que está tudo sujo e que um prato que sobrou com o resto de comida ali ninguém viu.
Mas se tiver tudo limpinho, aquele prato vai estragar todo o cenário. Esses detalhes é o que a gente está vivenciando, porque pode falar assim, mas antigamente não tinha esse tanto de lagarta. Tinha. Ela não era o centro das atenções. É por aí. É um pouco por aí. Eu costumo dizer o seguinte, que hoje a gente tem que pensar na agricultura, e eu sempre escrevo isso, como um sistema agrícola, onde uma cultura se conecta a outra. Então o nosso cuidado, ele já tem que estar partindo da outra cultura antecessora. A cultura palhada, aqueles erva restos, daninha aqueles que tratos sobra, culturais ali, tudo. Tratos culturais, ervas daninhas que às vezes sobram no sistema. E são hospedeiras São hospedeiras de pragas, né? Outro dia nós ouvimos aqui a doutora Jurema comentando, inclusive, do Dickelops, que é o percevejo, né? Barriga verde. Ela foi bem enfática em dizer ervas daninhas que são hospedeiras da praga. Então, se for falar de mosca branca, então socorro. Então, assim, tudo isso faz parte desse contexto. Então, a cultura de soja, quando ela está na fase final, ela também contém um volume de pragas ainda que a gente deverá começar a observar com mais detalhe. Outro dia eu li até um pessoal comentando, com o advindo da soja com tecnologia intacta, que tem resistência a lagartas, né? A Spodoptera ou a lagarta do cartucho está aumentando em detrimento a isso. Não, não é bem isso. Acontece que a tecnologia intacta, ela não tem a lagarta do cartucho como praga-alvo. Então ela não tem controle nenhum hoje sobre a lagarta do cartucho. Então, o meu monitoramento, para quem vai entrar com uma cultura de safrinha, ele já tem que começar ali. Eu tenho que estar atento se na minha soja está tendo a lagarta do cartucho. Porque se tiver tendo, aquilo ali já é a porta de entrada para a próxima cultura. E pior, quando você pensa na lagarta do cartucho, a lagarta do cartucho como ciclo larval, em média no Brasil são 5 ínsperes. Pode chegar até 6 ou pode abreviar para 4, isso depende um pouco do clima. Mas em média no Brasil são 5 ínsperes. E todo produto que você pensa em trabalhar para controle ou até mesmo plataformas de biotecnologia, eles têm uma eficiência maior até o Inster 2. Quer dizer, ela já está com o couro grosso ali a partir dali, Inster 3 em diante, começa a complicação. Então, o monitoramento da praga já na cultura da soja, ele se faz de extrema importância. Por quê? Porque eu posso ter a praga já instalada na minha cultura de soja e que vai ficar residente e vai ocupar o milho quando eu plantei e ele nasceu. E num Inster maior já, que inclusive pode até me reduzir stand, população. Eu posso perder plantas. Então eu tenho que começar o meu monitoramento da praga já lá atrás. Então a gente costuma dizer que a agricultura hoje tem que ser vista da forma da mandala das boas práticas de manejo. Então, uma delas é exatamente isso, o monitoramento da praga, mas que tem que começar na cultura antecessora. Segunda coisa, se eu estou vendo praga lá, seja a praga que for, o que eu tenho que fazer? Diminuir a população dela. Então eu tenho que entrar já, ainda antes de colher a minha soja, com controle. Ivan mandou uma aqui que diz que lascou o dente. Explica para mim o que é esse lascou o dente. Ivan Bruselli, um abraço para você acompanhando o programa, enviando uma série de imagens de lagartas aqui. E ele pergunta, ele diz que está sem controle e pergunta, o que vai fazer? Você vê o tamanho que está, olha o tamanho que está. Essa daqui está de lascar o dente. Olha o tamanho que está, e está lascando o dente. Antes da gente começar o programa, eu perguntei se nós vamos ter que fazer sopa de lagarta, espetinho, enroladinho, o que a gente vai ter que fazer? E aí ele pergunta, vai fazer o quê? Vai fazer o quê agora? Então, como eu estava dizendo, você tem que já fazer o monitoramento desde a cultura antecessora. Outra coisa, a eliminação de ervas daninhas é de fundamental importância. Nós precisamos realmente melhorar cada vez mais porque esse às vezes controle. O produtor acha que deixar em pousio uma área ali entre, especialmente ali entre a safrinha e o verão, pode deixar de qualquer jeito. Isso aí é um grande erro. É um grande erro.
nós vamos ter que resgatar o que a gente chamava antes de pós-colheita. O controle de ervas daninhas no pós-colheita. Outra coisa, Paulo, é importante a gente lembrar que todo benefício tem o seu sacrifício, porque o que ocorre? Nós temos a coisa que é bárbara, encantadora do plantio direto. Só que com o plantio direto eu também tenho uma massa orgânica que mantém uma camada de micro-organismos e de insetos ali muito ativa. Isso aí também, porque aquela coisa de gradear, isso aí eliminava um pouco? Eliminava um pouco. Nós não estamos falando que vamos voltar a gradear. Com certeza não. Eliminava um pouco, sim. E é isso que, esse termo que você usou, eu sempre falo isso também, até uso a palavra assim, todo bônus tem um ônus. Isso até dentro de casa, até no relacionamento familiar. Todo bônus tem um ônus. Então é óbvio que você traz tecnologias, você traz inovações, mas isso também começa a demandar cuidados específicos, como por exemplo biotecnologia, refúgio. Refúgio é uma estratégia fundamental para a biotecnologia. Quer dizer, hoje, nos dias atuais, melhorou um pouco a conscientização da necessidade de refúgio. Mas já melhorou depois do problema acentuado. Depois que o problema acentuou. E a gente vai continuar perdendo as plataformas de biotecnologia se não houver uma marcha real, efetiva, para que se faça refúgio. Você vê, Jataí já foi sede por umas 3 ou 4 vezes do Rally da Safra. Uma das coisas que o Rally da Safra prega toda vez que faz, o que é? Refúgio. Quando é aqui, até sou eu que faço, sempre eu sou convidado para fazer a apresentação de refúgio. Porque refúgio é uma das estratégias para o controle de resistência de insetos a proteínas BT. Então, a gente precisa fazer. E ninguém está culpando ninguém, que é outra discussão que ocorre muito. As pessoas dizem, não, mas agora estão falando que nós, agricultores, somos culpados, porque não faz... Não, ninguém está culpando ninguém, a gente só está tentando conscientizar. Pelo menos eu, na minha função, o que eu preciso é ser real e claro. Eu não posso fazer de conta. Então, eu não posso me aderir a algumas coisas que facilitam. Não, eu tenho que ser sincero. O refúgio é uma estratégia e precisa ser levada a sério. Ela precisa ser adotada pelo agricultor. A gente às vezes tem alguns programas até de marketing na venda de produtos para o refúgio para viabilizar o agricultor de usar o refúgio. Hoje melhorou, como eu disse, melhorou, porque nós já chegamos a ter menos de 10% de adoção de refúgio no Brasil. Olha, já meio-dia e 19, o tempo passa muito rápido quando esses assuntos são bem gostosinhos assim, eu preciso fazer um intervalo. Eu quero registrar, além da participação do Ivan Bruselli, também Jean Lívio participando e o Emanuel Henrique também participando aqui, todos falando da pressão das lagartas. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Nós estamos de volta e falando das pragas no milho. Agora, o tempo já está aqui acelerado, a gente partindo para o finalmente, já para o encerramento do programa, quase, Paulo. Escuta aqui, quais são assim, vamos colocar assim, os passos que o produtor deve seguir de uma maneira prática, que ele pode chegar e adotar, não vamos ficar criando fantasias, não. Aquilo que ele vai chegar lá na fazenda e ele vai ter condição de aplicar lá. Então, a gente volta, primeiro, monitoramento na cultura antecessora, já começa ali. Segundo ponto, livrar a erva daninha. É hospedeiro, acabou. Ou a gente faz antes ou faz depois, mas tem que livrar a erva daninha. Uma outra coisa que a gente precisa fazer é o tratamento de semente. Obviamente que o tratamento de semente vai me auxiliar e vai me dar uma ajuda, vamos dizer assim, para o controle da população de inseto. Uma outra coisa que a gente precisa fazer, pensar em tecnologia de aplicação. Outro dia eu comentei isso, o pessoal ficou meio apavorado, mas a gente precisa pensar em tecnologia de aplicação, saber a ponta que eu vou usar, a vazão que eu vou trabalhar. Eu preciso fazer o produto chegar no alvo, então isso faz parte do processo. Eu tenho que ver a angulatura que eu vou trabalhar, a minha ponta, eu tenho que saber a pressão,
eu tenho que saber a qualidade da água, cada produto tem a sua exigência específica. Então, tudo isso faz parte do nosso processo. Outra coisa que a gente precisa fazer, o refúgio. Esse nós já falamos, só lembrando que isso é imprescindível. Agora, vale lembrar também do que o refúgio não é só deixar uma areazinha lá, ele tem critérios, ele né? tem critérios, é uma norma de biossegurança, ele tem a porcentagem e ele também tem a distância máxima entre uma lavoura BT e uma lavoura não BT. E isso deverá ser respeitado na medida do possível, é óbvio. Nós precisamos respeitar o que tá dizendo a norma, para que a gente faça o refúgio de maneira adequada. E uma outra coisa que a gente precisa fazer é o monitoramento correto das pragas. Existe uma escala para milho que a gente chama de escala de Davis, que é uma escala de notas. Essa escala de notas, ela não veio à toa, ela tem um critério. O que é o critério? Estou tentando ser resumido por causa do tempo, mas a escala de Davis, ela nos diz que quando a gente atingir nota 3, que são raspagens antes do furo, raspagens antes da folha furar, as 3 últimas folhas do cartucho. Quando a gente tiver nota 3, e para cada plataforma de biotecnologia hoje, existe uma porcentagem de plantas com nota 3, que vai ser o nosso indicador de entrar com a aplicação complementar. Eu não posso aplicar o inseticida ao acaso, ou porque eu quis, ou porque eu calendarizei. Eu preciso fazer o monitoramento correto. Precisa entrar, contar a planta, analisar Isso, a planta. eu vou fazer por amostragens. Então, o que acontece? Por que a nota 3 na escala Davis é fundamental? Porque, Fabélia, a nota 3, ela garante que de 75% ou mais lagartas ali presentes estarão em INSTAR 1 ou 2. Então, é óbvio que tanto para o controle da plataforma de biotecnologia, quanto para um inseticida complementar, ele vai ter um nível de eficiência maior. Se eu perder esse momento, se eu perder essa fase, se eu deixar isso passar, eu começo a complicar a minha vida. E talvez parte do que está acontecendo é exatamente por isso. Porque às vezes a gente está deixando passar do momento correto de fazer. Se eu deixar passar, a dificuldade, inclusive de escolha de produtos, é muito maior. Então, por isso existe a escala Davis. Ela é a bússola nossa. E nós deveríamos praticar o monitoramento da lagarta do cartucho exatamente em cima da escala de notas, que é a escala Davis. Isso nos traria uma segurança muito maior. E eu posso te dizer que nós teríamos uma eficiência tanto de uma coisa, biotecnologia, quanto de outra, que é a aplicação complementar, de forma mais eficiente. Embora esse ano realmente está uma pressão altíssima, mas se a gente trabalhar mais corretamente, nós vamos conseguir diminuir a população. O que a gente quer no manejo integrado de pragas, chamado MIP, é exatamente isso, o controle da população dos insetos. Então, na realidade, eu preciso do MIP e eu preciso de fazer aquele sistema integrado de plantio, que é de ter esse controle, de fazer essa análise da cultura antecessora e pensando na sucessora. Exatamente, porque uma cultura se liga à outra. E isso nós estamos falando apenas da Spodoptera, que hoje está na evidência. As pessoas às vezes até debitam a biotecnologia. A biotecnologia ela continua funcionando. Nós tivemos impactos, inclusive, ambientais de extrema importância. Hoje, no Brasil, reduziu-se o uso de produtos químicos para o controle, em média, entre soja, milho verão e milho safrinha, em média, em torno de 15%. Isso é importante, inclusive, do ponto de vista de impacto ambiental, e isso é medido. Então, a gente está fazendo coisas para beneficiar o todo, mas precisa ser conduzido de forma correta, senão a gente vai afundar. Nosso tempo está esgotado, eu quero agradecer. Olha, tá uma delícia falando disso aqui, gente, é uma tristeza ter que encerrar.